aula, porque o quórum tá alto hoje. Pode gravar se quiser. Tá bem, professor, obrigado. Tá? Pode gravar. 34 tá ótimo. Excelente, pode gravar se quiser. Tá? Eu geralmente não gravo, mas vocês podem gravar. Bom. Lembrando que o objetivo da aula é falar só sobre macroeconomia, né? Nada relacionado à política, né? Se for política, eu vou dar uma cortada. Continuando. Com todo respeito a discussões políticas, mas não é só política, é sobre economia só. Sua riqueza financeira ou riqueza é o valor de todos os seus ativos financeiros deduzido de todos os passivos financeiros. A riqueza é a variável de estoque medida em dado ponto de tempo. Então, riqueza é estoque, certo? Ela está em função do fluxo de poupança, do fluxo de renda e dos ativos que você acumula, tem acumulado ao longo do tempo, certo? Essa é a riqueza. O investimento que a gente vai utilizar vai ser chamado de investimento para, no caso, vai ser compra de bens de capital, certo? Como máquinas e fábricas. A compra de ações ou ativos financeiros é investimento financeiro, que não está entrando aqui nas nossas definições aqui por enquanto, certo? Investimento que os economistas costumam falar é formação bruta de capital fixo, mais variação de estoques, certo? Compra de ação, aí no caso, é investimento em portfólio, certo? Não é o termo geralmente utilizado para definir investimento. Não que não seja um tipo de investimento. É que o conceito de investimento nosso é formação bruta de capital fixo, uma variação de estoque. Não necessariamente tem a ver só com a questão de ganhar o dinheiro, de compra e venda. Tem a questão, o conceito econômico de investimento é agregar valor. Tá. Entendeu? Agregou valor é investimento. Por exemplo, se eu comprei uma casa, é consumo. Se eu comprei uma casa e construí uma piscina e construí uma churrasqueira, é um ato de investimento. Entendeu? É um conceito básico, certo? Derivando a demanda por moeda. A demanda por moeda está em função da renda e da taxa de juros, ela é uma função positiva da renda, né? Quanto maior a renda, maior a demanda por moeda. E negativamente da taxa de juros. O que quer dizer negativamente da taxa de juros? Vamos supor que a taxa de juros aumente bruscamente, é porque está com uma taxa de juros muito baixa. Mas antigamente era bem visível vislumbrar isso. Nós chegamos a ter 45% de taxa de juros. Dada a inflação, se tivesse, por exemplo, uma inflação de 20%, aí você descontaria ali, ó. Vamos supor um país hipotético aí, tá? Vamos supor um país chamado Tupã. Tupã tem uma taxa de juros de 45% ao ano. Só que, ao mesmo tempo, o Tupã tem uma taxa de inflação de 20%, certo? Então, o que acontece? Ele tem esse 25% aí. Ele vislumbra o seguinte, olha, se a inflação é 20%, eu vou comprar meu título por 45% porque eu tenho aí um ganho aí de, assim, grosso modo, de 25%, vamos colocar, certo? Eu tenho um ganho acima da inflação de 25%. E é mais ou menos assim que funciona, entendeu? Vai depender da taxa de juros. Negativamente a taxa de juros, ou seja, quanto maior for a taxa de juros, menor vai ser a demanda por moeda. Porque a taxa de juros também pode ser verificada não só como o preço do capital, mas ela também pode ser vislumbrada como algo que mude as suas preferências em demandar ou não moeda, em reter ou não moeda. Quanto maior a taxa de juros, menor seria a minha retenção, a minha demanda por moeda, a minha procura por moeda. E maior vai ser a minha procura por títulos. Alguma pergunta até agora? Um comentário, alguma sugestão? Algum destaque?
Acho que Acredito que não, não, professor. professor. Então vamos lá. Continuando. Derivando o custo de demanda. Para um dado nível de renda nominal, um aumento na taxa de juros aumenta a demanda por moeda. A uma taxa de juros, um aumento na renda nominal desloca a curva de demanda por moeda para a direita. Isso aqui desloca a demanda porque ele está colocando aqui a renda como uma variável exógena aqui, tá, da curva. Ó. Por que está deslocando a curva? Ah, professor, por que está deslocando a renda? Nesse caso aqui, está deslocando a demanda por moeda. Nesse caso específico. Porque eu tenho um gráfico aqui, ó, que eu tenho a taxa de juros aqui, e eu tenho a moeda aqui, no eixo horizontal da moeda, e no eixo vertical eu tenho a taxa de juros. Então, qualquer aumento, como a renda que está sendo determinada exogenamente aqui nesse gráfico, então um aumento na renda vai deslocar a demanda por moeda na direita. É só um exemplo gráfico, tá? Certo? É só para a gente visualizar graficamente o que acontece quando tem um aumento na renda. Nesse caso aqui, certo? Nesse gráfico aqui, ó, de demanda por moeda. Alguma pergunta? Uma pergunta, Orlando, sobre isso aqui? É só nesse caso aí, específico. Não. O endógeno é taxa de juros, o endógeno é moeda. O exógeno é renda, nesse caso aqui, nesse gráfico. Certo, Orlando? Ok. Ok? Tá? Tranquilo por enquanto, pessoal, aí? Está deslocando nesse caso, porque tem um gráfico que as variáveis endógenas nesse gráfico são taxa de juros e moeda. Então, a renda é uma variável exógena que desloca a curva de demanda por moeda nesse caso específico aqui, ó. Isso daqui é só para ele chegar na curva de... Ele está fazendo todo esse exercício para chegar na LM, tá, turma? Tudo isso daqui é para chegar na LM. Nessa seção, supomos apenas que o Banco Central supra a moeda. Então, se o Banco Central supra a moeda, quem que é a oferta? O que determina a oferta, pessoal? Por moeda. Hein? Deixa eu ver aqui. Determinar a oferta de moeda? É. A demanda, não? Vou reformular a pergunta. Se apenas o Banco Central supre moeda, quem que determina a oferta? No Banco Central. Exatamente. Banco Central. Isso aí. Não é que aí na verdade, assim, o Banco Central determina a oferta, mas ele é afetado pela demanda também. Certo? A taxa de juros é afetada pela demanda. Mas quem determina a quantidade de moeda que tem que ser colocada no mercado é o Banco Central. Então, ele é oferta de moeda. Ele tem um monopólio disso. Certo? Acho que a confusão surge, É. professor, porque na sétima edição a noção da curva LM muda bastante no livro do Blanchard. Uhum. Em que sentido? Que ele deixa de considerar a moeda o fator em que o Banco Central interfere e só considera a taxa de juros. Então a curva LM fica reta. Entendi. Ela Mas fica, o Cícero, ela fica vertical, né? Isso, acho que sim. Não, mas é tudo bem, sem problema. O Cícero também ensinou pra gente desse jeito. Quando ele quer deixar ela vertical, ele quer dizer o seguinte, que é exógena, Uhum. entendeu? Independente do que ocorra no mercado, quem vai determinar vai ser o Banco Central. Sim. É mais nesse sentido, entendeu? Uhum. O que a gente tem que entender é o seguinte, que no caso da oferta ela é exógena e ela é fixa no curto prazo. Ele quer dar uma questão de rigidez, tá? Que não necessariamente é uma definição, é um conceito, tá? De rigidez, né? De oferta monetária. Mas, assim, depende muito do mercado, tá? Acho que talvez crie essa confusão, certo? Mas é só para a gente, por conceito, a gente vai colocar que quem determina a oferta é a oferta exógena, tá? É determinada pelo Banco Central. Só por conceito até agora. Se tiver outro conceito aí,
Alguma coisa, Matheus? Mais alguma coisa? Não, professor, tudo certo. É que Tudo o Cícero certo? ensinou pra gente dessa forma também. Então a gente acostumou. Essa forma, Acostumamos. no caso que o senhor está utilizando. Isso. É aquela exógena, entendeu? Uhum. Só que, assim, tem autores que discorrem sobre a exogenia da moeda, se ela é realmente exógena, se é o mercado que determina, sabe? Aí vai uma discussão mais profunda. Aí é uma discussão de mecanismo de transmissão, é uma coisa muito mais profunda. Por exemplo, tem a discussão hoje que é o seguinte: é o Banco Central que modifica a sua oferta monetária para baixar a taxa de juros, ou ele espera o mercado falar, ó, Banco Central, reduz a taxa de juros para mim é X. Entendeu? Aí é uma discussão de mecanismo de transmissão, muito mais Aham. profunda. Muito mais profunda. Certo? Certo. Durante muito tempo o mercado falava assim, ó, a taxa de juros vai ser tanto. Aí chegava o Banco Central e falava tanto taxa de juros. Então parecia que não era o mercado que estava seguindo o Banco Central, mas o Banco Central que estava seguindo o mercado, entendeu? Aí, Entendi. aí não fica não fica exógeno, entendeu? Entendeu? Aí não fica exógeno, mas é uma discussão mais Uhum. profunda isso daí. Mas a priori ele foi criado para ser exógeno, entendeu? Foi criado para ser desse jeito. O equilíbrio do mercado financeiro requer que oferta e demanda por moeda sejam iguais. Então, tem isso aqui, ó. A oferta por moeda ela é exógena, ela é inelástica no curto prazo, inelástica em relação aos juros, né, por conceito, uma questão de curto prazo, né, uma questão de ver a oferta e demanda por moeda. A taxa de juros deve ser tal que a oferta por moeda, oferta de moeda, seja igual à demanda por moeda, certo? No caso, aqui que a gente está estudando, que a oferta de moeda, eu vou ter uma dada quantidade de moeda independente da. Eu vou modificar a taxa de juros, eu vou alterar. Para alterar a taxa de juros, eu tenho que ver como é que vai se comportar tanto a oferta por moeda quanto a demanda por moeda, certo? Tá? Só que nesse caso aqui, a oferta de moeda está inelástica em relação aos juros, certo? Tá? Para frente. Então vamos lá, por exemplo. Vamos lá, por exemplo. Efeito do aumento da renda nominal. Como a gente estudou naquele gráfico anterior, a renda nominal ela acaba sendo endógena, né? Para demanda por moeda. Ou exógena, para demanda por moeda. Então ela vai deslocar a curva de demanda por moeda. Ou seja, tem um aumento da renda, as pessoas vão demandar mais dinheiro, demandar mais moeda. Por que elas vão demandar mais moeda? Para comprar bens e serviços. Certo? Por exemplo, vou ter um aumento de salário, vamos supor que eu ganho R$ 1.000. O meu salário aumentou para 2.000. É óbvio que parte desse aumento eu vou demandar moeda para comprar bens e serviços, né? O comportamento padrão é esse, certo? Não quer dizer que as pessoas não vão tesourar, etc e tal. Mas o comportamento padrão é você usar parte dessa renda, esse aumento de renda, para demandar moeda. Se você vai utilizar parte da renda para demandar moeda, claramente que pode ter um efeito, vai ter um efeito sobre a taxa de juros, certo? Dada a oferta monetária, eu vou ter um efeito, posso ter um efeito na taxa de juros, e pode ocasionar um aumento da taxa de juros nominal, certo? Tá? Dado o Banco Central não se movimentando aqui, certo? Que ele não aumente a sua oferta de moeda, tudo mais constante. O grande desafio da economia é o seguinte, que a gente faz uma análise de ceteris paribus, de estática comparativa. A gente faz um efeito de uma política, dado que as outras fiquem fixas. Mais alguma pergunta? Alguma coisa? Posso para frente? Pode ir para frente, professor. Aí eu tenho demanda por moeda e taxa de juros, aí uma evidência que mostra que existe alguns segmentos, né? Taxa de juros é a razão em moeda e renda nominal, move-se em direções opostas. Pode ocorrer coisas diferentes? Pode, em determinados
espaço de tempo. Mas aí vai estar em função de outras variáveis, certo? A evidência empírica que ele pegou aqui de 1900 até 1960, né? Até 2000, não é isso? É isso. Professor, Político. o Felipe perguntou aqui no chat se a gente pode considerar ou poder falar que a demanda por moeda ela pode ser a propensão marginal a consumir. Aí, não necessariamente, né? Não necessariamente, tá? Porque a propensão marginal a consumir, ela vai entrar no consumo, né? Tá? Agora, é óbvio que essas coisas podem acabar influenciando, certo? É que aqui a gente está estudando, quando a gente estuda o mercado de bens e o mercado financeiro, a intuição é estudar esses mercados separados. E sempre quando a gente falar de consumo, falar de IS. E sempre quando falar de moeda, ou demanda, procura por moeda, falar de LM. Agora, é lógico que na prática essas coisas acabam se misturando, certo? Uma política, ela pode afetar a outra e pode ser afetada por outra. No nosso estudo específico, como a gente está estudando o modelo ISLM, a gente tende a estudar isso no curto prazo, só estudando o quê? As políticas de maneira separada. É uma questão didática, certo? Por uma questão didática. Aí, por uma questão didática, quando a gente fala de propensão marginal ao consumir, a gente fala só de IS, certo? Tá? Aí, quando a gente vai falar de demanda por moeda, é mais ou menos a procura por moeda, não necessariamente o consumo. Entendeu? Entendeu? Não sei se eu fui claro. Ele disse que sim, professor. Tá? É só a procura por moeda, a pessoa vai procurar, por exemplo, que ela teve um aumento da renda, aí ela vai procurar moeda. Se ela vai consumir ou não, aí já é outro aspecto. Entendeu? A priori, ela vai querer moeda. Num segundo momento, provavelmente ela vai consumir. Entendeu? Entendeu? Eu acho que isso deixou mais claro. Tá? Política monetária é operações de mercado aberto. O que seria operações de mercado aberto, turma? A Eu operação de vou mercado aqui. aberto é compra e venda de título, né? Muito bom. Muito bom. Então, excelente. Então, chegamos aqui na hora de fazer aquelas perguntinhas aqui. Só para dar uma pausa, para não ficar muito maçante a aula, porque eu já estou 40 minutos, 45, já está passando da propensão marginal a vocês a propensão marginal a vocês a prestar atenção em aula já está caindo, né? Então, eu tenho que fazer umas questões para ver se a gente consegue interagir, mesmo que eu não tenha avançado muito. Vou colocar aqui umas questões aqui. Política monetária. Quais os instrumentos de política monetária e como eles influenciam e como